Ó, hoje nós vamos falar aqui do BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada, faz parte aí da assistência social. E se você conhece alguém, se é você a pessoa que precisa aí de um salário mínimo mensal por mês, fique até o final dessa live para você entender tudo de benefício de prestação continuada por idade. Bom, o BPC Loas foi criado aí no comecinho da década de 90, depois da Constituição Federal, né? Ele faz parte da assistência social, paga um salário mínimo mensal por mês para aquele idoso com 65 anos ou mais que não tenha renda ou que a sua renda seja igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo e que a família também seja de baixa renda que não possa prover esse idoso aí nas suas necessidades básicas. O benefício de prestação continuada também é pago para pessoas com deficiência, né? Mas hoje aqui a gente vai falar só por idade, tá bom, gente? Tem vários detalhes que são importantes ressaltar aqui, porque às vezes as pessoas acreditam que conhece esse benefício, porque ele é simples, né? Tem 65 anos de idade ou mais, ali recebe até 1/4 de salário mínimo e às vezes deixa passar outros detalhes que também são fundamentais, especialmente aí para quem é casado ou tem outros detalhes, se pode contribuir, se não pode, tudo isso a gente vai falar aqui nessa live hoje, então fica até o final. Bom, começando aí pelo começo. Quais são os critérios? O critério é ter 65 anos ou mais, né? Ter renda de até 1/4 de salário mínimo e que a família também não consiga aí prover a manutenção desse idoso. Aliás, o Estatuto do Idoso fala que idoso é a partir de 60 anos, porém, o benefício de prestação continuada é até 60, é a partir dos 65. Aliás, por falar nisso, só um parênteses aqui, esta semana aqui no estado de São Paulo está acontecendo aqui na cidade de Sumaré o encontro da Conferência Estadual da Assistência Social. Aliás, tem uma proposta muito bacana lá, a gente não sabe se vai ser aprovada, mas ela vai ser encaminhada para Brasília, que é para reconhecer o pagamento ocorrer a partir dos 60 anos, para também pagar o 13º, né? Enfim, tem várias propostas lá. Eu acredito que alguma melhoria vai ser feita aí a partir da conclusão dessa conferência, que vai ter a Conferência Nacional lá em Brasília. A gente ainda não sabe a data, mas que geralmente depois é encaminhado para o Congresso Nacional para ser feito um projeto de lei. Então, essa semana está ocorrendo isso. Acredito que vai vir aí alguma melhoria já nos próximos anos, tá bom? Bom, fecha parênteses, voltando aqui. Então, o benefício de prestação continuada para idoso é pago para aquele idoso com 65 anos ou mais, com renda até 1/4 de salário mínimo, que a família não possa prover esse benefício. Ok? Claro, essa renda de 1/4 de salário mínimo, ela pode ser maior do que 1/4? Pode. Desde que comprovado, por exemplo, a pessoa tenha gastos com remédio, gastos com fralda, tudo isso, desde que não seja fornecido pelo poder público. Aliás, a pessoa não pode só alegar, olha, eu tenho que comprar esse remédio. Não, primeiro você tem que fazer o pedido aí na prefeitura, nos postos, nos hospitais ou naqueles de alto custo, pegar a negativa do poder público. Olha, o poder público falou assim, olha, nós não fornecemos esse medicamento, ou ele está em falta, ou enfim. Você tem que comprovar que você pediu para o setor público e não foi fornecido, né? Não pode só alegar que você tem um gasto com aquele medicamento, porque aí realmente o INSS ou até mesmo a Justiça vai acabar negando o teu benefício. Outro ponto importante, a questão da soma das rendas. Por exemplo, se for um casal de idoso, vamos supor que a esposa já recebe uma aposentadoria de até um salário mínimo. Se ela tem mais de 65 anos, essa renda não entra na renda, por exemplo, do esposo.
Então, ele também pode receber um benefício de prestação continuada e ela receber a aposentadoria. Se for um benefício também de prestação continuada, que é de até um salário mínimo, também não entra na renda aí e os dois podem receber cada um benefício. Se, por exemplo, a esposa tem 60 anos, o marido 65 e ela é aposentada, por exemplo, com um salário mínimo ou mais, essa renda vai impactar na renda dele. Então, ou seja, provavelmente vai impedir que ele peça o benefício de prestação continuada, porque só não entra na conta ali quando a pessoa tem 65 anos ou mais, ou se é uma pessoa com deficiência na família ali, que às vezes tem um filho que recebe também um benefício de prestação continuada e é considerado pessoa com deficiência, essa renda também não entra. Então, mas agora, se for abaixo de 60 salários aí, compensa. Um segundo aspecto aqui é a questão do grupo familiar. Isso aqui, gente, é super importante, porque muita gente, às vezes, perde o benefício ou tem o benefício negado por conta dessa informação aqui. Preste muita atenção que esse ponto aqui é fundamental. Quem é o grupo familiar? Daqui que tá. Eu também vou falar a respeito de moradia, tá? Em seguida. O grupo familiar é o esposo, a esposa, o filho solteiro, tá certo? Esse é basicamente o companheiro ou a companheira ali que também faz parte da união estável. Vamos supor aqui que tem um filho que já conviveu em união estável, morava com os pais, saiu de casa, constituiu família ali em forma de união estável. Depois houve o rompimento daquela união estável, esse filho voltou para casa. Olha, se comprovar que esse filho já teve união estável, ele também é excluído do grupo familiar e a renda dele não vai entrar e não vai impactar ali, por exemplo, para o pai e para a mãe. Filho divorciado. O filho divorciado também, a renda dele não entra, não se comunica, o que a gente fala, com a renda da mãe e com a renda do pai. Isso é muito comum. E aqui, 2 pontos. Por exemplo, se tem uma filha, olha, ela foi casada, aí de repente houve o rompimento lá do casamento, houve o divórcio, às vezes ela volta a morar com os pais, e às vezes ela tem filhos também ali, tudo, está morando com os pais. Às vezes o pai ou a mãe, ou os dois, estão recebendo um benefício ali, e essa filha, por exemplo, ela trabalha. O que acontece? Às vezes ela recebe um Bolsa Família, ela vai lá e faz a renovação do cadastro, o benefício para renovar lá o Bolsa Família, e lá ela informa que voltou a morar com os pais. Aí, no cadastro único, né? Esse cadastro único, ele não separa esse grupo familiar, ele soma todo mundo ali. Aí, o que vai acontecer? Se esses idosos estão recebendo benefício de prestação continuada, se a renda ultrapassar ali 1/4 de salário mínimo, vai cortar o benefício desse idoso. Aí é um desespero, porque ali fica sem renda. Às vezes eles não sabem por que corta. Aí vai lá no INSS, pede mais o quê? Às vezes não consegue explicar e falar assim, olha, a minha filha já foi casada, hoje ela está divorciada, ela mora conosco realmente, só que, pela lei, ela não pertence ao nosso grupo familiar. Ela é um grupo familiar separado. Então, a renda dela, a renda dos filhos dela, não entra na nossa renda. Então, aí você vai lá e pede para reativar o seu benefício e pagar aqueles meses ali que ficaram sem recebimento. Outro ponto aqui. Se a pessoa, o idoso, ali completou 65 anos ou mais e vai pedir um benefício e está nessa situação que o filho está morando junto, mas o filho já foi divorciado, também não entra. Às vezes o INSS nega, não, mas porque você tem lá a sua renda familiar ultrapassa 1/4 do salário mínimo. E às vezes não ultrapassa. Por quê? Porque essa pessoa não faz parte aí desse grupo. Então, esse ponto é muito importante, tá? Porque às vezes aí acaba ou negando ou cortando o benefício de um idoso, certo? Ainda nesse ponto, o que acontece? Às vezes tem mais de uma casa no mesmo terreno. Então, às vezes um filho mora ali são grupos
famílias que moram em casas separadas e às vezes lá no cadastro único está como se morasse na mesma casa. Então isso também deve ser aí colocado de forma separada esses familiares, exatamente para que a renda de um não se comunica com a do outro, para que não some aí mais de 1/4 do salário mínimo e esse idoso aí não possa receber o seu benefício, tá certo? Então essa parte do grupo familiar é importante. Outro ponto aqui fundamental é a questão de contribuição. Uma grande pergunta é: o idoso que recebe o benefício de prestação continuada, ele pode contribuir com o INSS? Pode. Só que depende. Ou a outra pergunta que é feita: o idoso que recebe um benefício de prestação continuada, ele precisa contribuir com o INSS? Também depende. Por quê? Aqui é um ponto que, se é um casal, imagina que é o seguinte, é um casal, um recebe a aposentadoria de até um salário mínimo e o outro idoso recebe um BPC-LOAS, um benefício de prestação continuada. Caso o idoso que recebe a aposentadoria falecer, o que vai acontecer? A pensão esse outro idoso sobrevivente vai poder receber a pensão daquele falecido. Agora, se ocorre o contrário, por exemplo, eu tenho aqui o idoso que faleceu, é aquele que recebia o benefício de prestação continuada. Aí é muito comum o idoso sobrevivente bater lá na porta do INSS e pedir a pensão por morte. Só que o que vai acontecer? Vai ser negado, porque todo mundo sabe que o BPC-LOAS ele é personalíssimo, ele é somente para aquela pessoa, ou seja, ele não se transmite, né? Então, assim, aí o que vai acontecer? O idoso vai lá pedir, vai ser negado. Agora, se ele estivesse contribuindo da forma facultativa de baixa renda, que é aquele ali de 11%, ou, né, que hoje é em torno de R$ 145,20, o outro poderia somar a aposentadoria com a pensão por morte. E essa orientação, às vezes, o poder público que dá entrada no benefício de prestação continuada não oferece essa informação e, às vezes, acaba prejudicando aí o casal. Então, se você é casado, quer proteger o teu companheiro ou a tua companheira e quer contribuir, você pode até contribuir. Se você não tem nenhuma contribuição, contribui aí por 18 meses seguidos e depois de 18 meses você pode pagar a cada 6 meses. Talvez eu precise pagar mês a mês, porque às vezes fica pesado também. Porque às vezes tem um gasto grande aí, né? Com remédio, com outros demais gastos, alimentação e tudo, então fica caro. Então, pode contribuir, né? E você vai estar protegendo o teu companheiro aí. Talvez, se você for falecer primeiro, você vai deixar a pensão por morte ou vice-versa. Tá certo? Outro ponto importante é a questão do requerimento. Aqui que está uma questão importante do requerimento. Bom, antes de você fazer o requerimento lá no INSS, é importante ir no cadastro único, ver se lá está, como que está o teu cadastro, se está atualizado ou não. Como que estão os demais familiares, por exemplo, às vezes tem um grupo familiar que está ali, um filho ou uma filha que está tudo junto, tentar separar isso antes de fazer o pedido lá, o requerimento no INSS, para que o benefício seja concedido mais rápido ou que não seja negado, entendeu? Juntar toda a documentação, então é sempre importante você juntar comprovante de conta de luz, conta de água, e todas as despesas, a despesa com alimentação, despesa com medicamento, com aluguel. Então, já é possível que, talvez antes de você completar 65 anos, já ir gerando essa documentação, juntando esses documentos, para que quando você for fazer o pedido lá no INSS, você já está com essa documentação toda organizada. Outro ponto, para que seja concedido o benefício, geralmente é feita uma perícia, que às vezes é uma perícia social e às vezes é uma perícia médica.
às vezes faz uma, às vezes faz outra, às vezes faz as duas, tá certo? Então, sempre é importante que você leve essa documentação no dia da perícia para que seja aí concedido mais rapidamente, certo? Bom, qual que é o valor? O valor é de um salário mínimo. Todo mundo já sabe que o benefício de prestação continuada não paga o 13º, como eu falei lá no começo. Essa é uma questão que está sendo debatida agora na Conferência Estadual de Assistência Social, né? E eles estão batalhando lá para ver se amplie o benefício para que também pague o 13º. Outro ponto importante ainda para finalizar essa nossa live, a questão das contribuições. Às vezes o idoso está faltando ali 2, 3 anos para completar o tempo que falta para ele completar os 15 anos e pedir uma aposentadoria. Olha, é bom analisar isso porque, às vezes, você completando o tempo de aposentadoria, de repente você teve um emprego que pagava um bom salário e você ficou por um tempo ali sem contribuir, de repente você vai ter uma renda bem maior se você for aposentado. Então, antes de dar entrada no benefício de prestação continuada, também analisa se não há a possibilidade de uma aposentadoria. Olha, às vezes tem um pouco de tempo de contribuição, seja na forma de empregado, seja da forma individual ali pagando o carnê. E às vezes, por exemplo, muitos idosos trabalharam na roça e vieram para a cidade e às vezes tem possibilidade de reconhecer esse tempo rural e com isso alcançar uma aposentadoria, que a gente sabe que é muito mais vantajosa. Por quê? O que acontece, gente? Às vezes o idoso mora na casa dele lá, tudo certinho. Às vezes ele passa por alguma doença, por alguma razão, ele de repente vai morar com um filho. Ou com um filho que recebe às vezes um salário alto e tudo, ou que vai ultrapassar 1/4 de salário mínimo. O que acontece? Esse benefício vai ser cortado e aí esse idoso vai ficar na dependência do filho. E ninguém gosta de ficar dependendo financeiramente de ninguém. Então, é importante que antes de você dar entrada no benefício de prestação continuada, analisa ou procure um profissional especializado aí em direito assistencial, direito previdenciário, para analisar o teu caso, para ver se não é possível conseguir uma aposentadoria. Por exemplo, reconhecendo um tempo rural, ou às vezes pagando aí poucas prestações que faltam, e aí completar os 15 anos, certo? Porque, às vezes, em vez de você receber só o salário mínimo, você vai receber um pouco mais. Ou então, conseguindo a aposentadoria, você vai receber também, às vezes, um salário mínimo, só que você vai ter direito de receber o 13º, não vai ter esse perigo aí de cortar o teu benefício se você for morar com um filho, ou se você for... outro ponto aqui. Às vezes também ocorre que o que acontece? O idoso, ele mora sozinho, ou ele é viúvo, por exemplo, e recebe lá o benefício de prestação continuada. Ou é divorciado, no caso, mas é sozinho, aí recebe. De repente, aparece alguém e essa pessoa, vamos supor que essa pessoa recebe aí R$2.000 de aposentadoria. Conhece um outro idoso que é aposentado, mas aí o que acontece? Fala assim, olha, eu não posso ir morar com ele, porque se eu for morar com ele, vai cortar o meu benefício de prestação continuada. Tá certo? Então, é sempre importante analisar se não cabe uma aposentadoria por conta disso. E aí se tiver que casar com uma pessoa que tem uma renda maior, se for morar com um filho, você não vai perder o seu benefício, tá certo? Então, analisa ali reconhecimento de roça, às vezes tem um vínculo que está na carteira de trabalho que não está lá no INSS, de repente você fazer esse reconhecimento lá, essa averbação, é possível também aí, alcançar os 15 anos ali de carência, de tempo de contribuição, e você conseguir aí receber uma aposentadoria em vez de um BPC, que paga um salário mínimo. Tá certo? Então, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Quem tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder as dúvidas de vocês, para quem está assistindo agora ou para quem for assistir depois, tá? Deixa as dúvidas aqui. Também pode mandar as dúvidas para a gente, que a gente responde para vocês também, tá certo? Para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá?
E para finalizar, só como pedir. Olha, você pode pedir aí através de um advogado, ou você pode pedir também diretamente no próprio aplicativo do meu INSS, tá? O que é importante é que você esteja bem informado para que você faça o pedido e o INSS reconheça aí o seu direito. Quero agradecer a atenção de vocês aqui do escritório, tá? Se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilha esse vídeo, se puder também curte, tá certo? Que é muito importante para a gente aumentar aqui o alcance dessas informações para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas. Muito obrigado, aí até a nossa próxima live. Um abraço para todos.